Pessoal, abraço para vocês, Antônio Neto. Vamos por aqui hoje falar um pouco de política, e da situação do Brasil, dos brasileiros, como é que vai ser, como é que a gente tem expectativa de ser, da agora para frente, tá? E discutir uma condição nossa, um agir nosso, um jeito de ser nosso, porque está difícil. O Brasil passa por um momento triste, complicado, e não é questão partidária, não é questão de nada disso, é questão de legalidade, de legalidade e de consciência, de consciência. Então está complicado aí a situação do nosso país e não vamos falar disso hoje aqui no nosso canal, tá bom? Eu volto aí depois da vinheta. Bom, de volta aqui, Desculpa. Vamos falar da política no Brasil, a economia brasileira, o que vai fluir nessa política para cada um de nós. Mas antes eu queria chamar a atenção para cada um de nós, dos simples cidadãos brasileiros, Simples cidadão brasileiro, que vota nessas pessoas simplesmente, nesses políticos, simplesmente por intuição. Você foi levado a fazer aquilo, Foi levado a fazer aquilo, foi convencido a fazer aquilo, mas você não pesquisou nada sobre política, sobre economia, sobre nada, E aí, você fez um voto de agrado para si mesmo, para a pessoa, mas você não pensou na economia, você não pensou se isso vai afetar você não vai. Isso é um dos erros nossos que cometemos em política, Porque tudo que você põe lá, ou todos que você põe lá, influenciam o mundo na pessoa do que você pôs lá. Não é porque da pessoa que vai estar lá que vai resolver o problema, não. É na pessoa de quem você pôs lá e a distribuição dos cargos que essa pessoa que você pôs lá faz, é que envolve a economia do Brasil e os olhos do mundo aqui, porque o mundo investe no Brasil. O Brasil é o maior produtor de soja, de carne, O Brasil é rico em minerais, Só o minério de ferro aqui em Minas Gerais é um absurdo, o que vai embora para o Brasil, fora do Brasil, Então, esses investidores lá, olha quem está lá que você colocou, quem ele colocou ao redor dele, ministérios, gabinetes, secretaria, e etc. Envolve tudo isso. O brasileiro não pode pensar que é só pôr o cara lá porque o cara é bonzinho, o cara é seu amigo, que o cara sei lá, você foi com o jeito do cara e pôr ele lá, Eu lembro do Collor, na época as mulheres falavam que votavam no Collor porque o Collor era novo, era bonito, Eu escutei isso várias vezes. Então isso é que pode destruir nossa economia e nosso país, Essa última política agora eu estou vendo aí, é picanha, cerveja, nós vamos voltar a comer, nós vamos voltar a beber e etc, Então é influenciado por uma coisa supérflua. Ninguém olhou o fulano, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o candidato A ou B, deixou de fazer, o que ele estava fazendo no passado, deixou de legado para nós, A maioria não olhou isso não, a maioria olhou se vai comer picanha, se vai tomar cerveja de fato. E eu estou falando de experiência própria, eu viajo, eu andei esse Brasil inteiro o ano passado, esse ano, O ano passado que não acabou o ano ainda, falta 10 dias. Então eu andei esse ano, o ano passado também, andei o Brasil inteiro, bem dizer, e escutava daquelas pessoas mais simples, Não, fulano de tal é que vai dar condição nós de comer de novo
Aí de novo, você não é bobo, você está entendendo. Então vai dar, comer para nós de novo, comer isso, comer aquilo, recurso, né? Ele roubou, mas deu, mas fez, tem esse ditado, né? Aí, só que agora tá complicado, né? Vocês estão vendo a notícia aí? As pessoas não olhou o que traz para o Brasil a influência da pessoa, olhou a pessoa para votar, né? E as migalhas que ele ofereceu a vida inteira, sempre foi de migalha. Então a economia hoje pode dar problema para nós. E eu queria falar para você também que está aí sentado no sofá, você não pôs uma frase nas redes sociais, você não foi para a rua nenhum dia, você está quietinho, você está comendo ainda, você está bebendo, você tem emprego, né? E etc. Mas eu quero abrir os olhos de vocês. A economia do país estourar, o que você está comendo aí, o seu emprego pode piorar. Aí você vai ver o que é doer, né? O que é doer na sua alma. O que é doer na sua alma. E você deve ou pode lembrar que você cometeu um equívoco ficando em casa, achando que você não tem nada com isso, que isso não é problema seu. É sim, é problema de cada um brasileiro tomar as providências de quem você coloca lá para cuidar do dinheiro, do país, né? De cuidar da sua vida. É para cuidar da sua vida que eles estão lá, que vocês escolhem, né? A verdade é essa, que a economia envolve sua vida, saúde, emprego, né? Tudo isso aí envolve você. Então você tinha que, ou tem que, estar atento ao que essa pessoa pode fazer, a proporção do trabalho dela, o que ela fez no passado, para você colocar lá. Não é porque você simpatiza com a pessoa, ou porque você vai comer picanha e tomar cerveja, né? Tá bom. Então eu estou falando para vocês, né? Porque muita gente falou comigo nas minhas redes sociais, né? O que você tem com isso? Eles vão te prender, eles vão te matar. Ué. Mas eu não posso calar, o povo não pode calar. Quem cala, consente. E a mesma retaliação que nós que falamos, que lutamos, sofremos, vocês que ficam em casa achando que está tudo bem, que deixa para lá, né? Isso é coisa deles, isso não se discute, e etc. A hora que pesar na economia, começar a faltar recursos para sua família e seus filhos, aí você vai lembrar disso aí, tá bom? Você vai lembrar disso aí. Pois bem, eu vou colocando aqui no cantinho da tela, aqui, né? Vou colocar aqui para vocês, bem aqui, o que eu for falando, né? Você vê, ó, uma semana da eleição do companheiro aí, né? Vamos dizer assim, para mim não ser censurado aqui. Olha o que aconteceu, ó. A Petrobras perdeu num único dia 30 bilhões. Dinheiro que eu não vou saber o que é nunca na minha vida. Nem se eu fosse rico. Nem se eu fosse rico não poderia chegar nesse patamar. 30 bilhões em um só dia. O que eu estava dizendo, pausei o vídeo aqui um pouco, cortei o vídeo, por causa dos ruídos, né? O que eu estava dizendo é que a Petrobras perdeu 30 bilhões num único dia. Por quê? Porque o mercado reagiu. A pessoa que está lá. O mercado não reage porque gosta dele, né? Porque é simpatizante dele. Não. O mercado reage conforme a pessoa que está lá. Porque a pessoa tem medo de não ter o retorno do que ela investe. Todo investidor quer o retorno. Certo? Todo investidor quer o retorno. Então, se ele pensa que, ou acha que não tem retorno, ele não investe. Entenderam? Ele não vai investir. A Petrobras perdeu 30 bi num dia. Né? Bom, mas tem mais. Aqui, ó, tem mais. Petrobras perde 54 bilhões em valor de mercado na semana da vitória de Lula. Está aqui no jornal. Vou colocar aqui para você, aqui no cantinho. Aqui, ó. Cantinho da caneta. Vou colocar aqui para vocês. 54 bilhões na semana que seguiu as eleições do dia 30 último, né? De outubro. Né? Então, na vitória dele daquela semana foi 54 bilhões, ok?
Beleza. Então o que as pessoas acham disso, né? O que eu tenho a ver com o Petrobras? Vou explicar. Mas antes, olha aqui, ó. Antes, olha aqui. Aprovação a toque de caixa. Aprovação a toque de caixa na Câmara dos Deputados de um projeto que facilita a indicação de políticos, afeta o desempenho das principais empresas públicas na Bolsa de Valores. É o que eu estava dizendo. Você vota no cara, escolhe o cara, está aqui na tela para vocês verem. Você vota no cara por simpatia, porque ele fez isso aqui, mas você não prestou atenção na economia. O que afeta você é a economia, não é a simpatia dele. A simpatia com ele não enche sua barriga. A simpatia com ele não dá direitos a você, de saúde, de emprego, direitos básicos. Não dá se não tiver economia, né? Então tá aí na tela aí, aprovação do toque de caixa. Uma aprovação de que ele vai colocar lá ao redor dele, né? Indicações que ele acha, né? O amigo político, o companheiro, né? Ele mesmo falou aí na televisão aí outro dia que ia empenhar para poder cumprir, né, as promessas de quem ajudou a eleger ele. Já está aí, vocês estão vendo aí. É o Ministério da Fazenda, é o Ministério da Defesa, é a Casa Civil, né? Que é o coração da presidência ali, né? Tá tudo lá, tudo indicando. E fora os outros cargos, indica políticos para dentro da Petrobras. É indicação política, né? Partidos políticos lá, né? Partido político fica com essa ala, o outro partido com aquela, o outro partido com essa secretaria, vai ficando aquele montoeiro. Daí a pouco tá aquele rombo de novo, né? Como foi no passado. Ok, então é tudo isso que a gente tem que prestar atenção. Aí a gente não presta atenção, tá? Então é complicado. Aí no total de prejuízos da Petrobras, olha lá, a Petrobras perde 117 bilhões em valor, somando tudo após a eleição. Por que perdeu? Porque o mercado reagiu, né, contrário, com medo. Aí o que perde? Tá aí na tela para vocês verem. Perde, né? Olha lá, Petrobras perde 117 bilhões em valor após a eleição do companheiro. O que perde? Perde os acionistas, porque o cara compra ação na Petrobras, ele ganha com o lucro da Petrobras, é chamado de dividendos. E o maior acionista da Petrobras é o governo, que recebe os dividendos também, né? 20 e tantos por cento, 27% dos dividendos ele recebe o governo, né? Aí a pergunta que não é calar, vocês falam, o que eu tenho a ver com isto? O que eu tenho a ver com isso? O que tem a ver com isso é que os rombos na Petrobras, né, a perca na Petrobras, por exemplo, de 117 bilhões, pode influenciar no aumento de gasolina, um aumento de óleo diesel, né? Aumentando o óleo diesel, aumenta a mercadoria, ok? Aumenta as mercadorias no supermercado, aumenta tudo, aumenta frete, aumenta ônibus, aumenta a mensalidade escolar, mensalidade de carro que leva os seus filhos para a escola, vai influenciando tudo, gente. Será que vocês não sabem disso até hoje? Será que vocês não sabem disso até hoje? Porque se dá um rombo desse na Petrobras, ela vai tirar onde? No aumento de combustível, né? E aí não tem só gasolina, óleo, né? Tem os derivados do petróleo, plástico, um monte de coisa, envolve tudo. Tem os derivados do petróleo. E nós não pensamos nisso, né? Nós pensamos em voltar porque o cara vai me dar uma picanha para me comer, em Bolsa Família, né? As migalhas, enquanto eles estão à mesa, nós estamos igual cachorrinho. Isso é até bíblico. O Haddad fala umas coisas que não é bíblico, dizer que é bíblico, mas a verdade é que é bíblico. Eles estão à mesa e nós somos os cachorrinhos comendo as migalhas. É isso que eles querem. E quanto mais dependência eles deixarem as pessoas, mais as pessoas correm atrás deles. Porque está naquela dependência, vai suprindo, nunca supre de uma vez a necessidade do pobre. De bons empregos, de bons salários. Isso é que o Brasil funcionaria. E não ficar vivendo de migalhas. Pedindo migalhas de Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Não, se a economia fosse bem, as pessoas honestas
controlasse o Brasil, né, governasse o Brasil, você teria um bom salário, né, você teria um bom emprego, você teria uma boa economia, uma boa casa, um bom carro, né? Isso aqui é dignidade. A dignidade de você ficar recebendo 400, 300 reais a vida inteira e 4 anos você colocando voto na pessoa, isso não funciona não, isso é ser muito miserável, é muito miserável. Então, para não ficar muito longo o vídeo aí, vocês viram aí a aprovação do toque de caixa, a perca do dinheiro, né? E agora, vou colocar com vocês aí, ó. Janja quer amiga no Ministério da Mulher. Aí, ó. Ela quer amiga, porque é amiga. Não é eu que estou falando, não. A reportagem aí, ó. Reportagem aqui no cantinho, aqui. Ó. A reportagem no cantinho aí. Não sou eu que estou falando, é a reportagem. Amigas, eu tomo lá da cá. Né? Outra coisa, olha só. Na surdina, né? Também na surdina, na Câmara dos Deputados, aumenta os próprios salários dos deputados. E por incrível que pareça, o de Lula, ele nem entrou, já recebeu aumento de salário. Isso tudo aí, sai de onde? Deixa eu ajeitar essa câmera aqui um pouquinho, gente. Isso tudo aí sai de onde? Sai do nosso bolso. Isso afeta a economia de uma forma que você nem imagina. Que vai prejudicando os mais pobres, os pequenos. Né? Então eles aumentaram o salário deles, dos deputados e de Lula. Lá no judiciário já tinha aumentado há pouco tempo atrás. Eles mesmo aumentam o salário deles e pronto, acabou. E aí me vem o presidente do Senado, né? Rodrigo Pacheco, essa miséria, e quer ainda dar mais benefício para juiz a cada 5 anos, benefício esse, benefício aquele. Né? Vê se pode. Vê se tem condições de negócio desse. Pô, mais uma notícia aqui, ó, vou colocar aqui para vocês verem. Mais um. Flávio Dino diz que pedir SOS Forças Armadas é crime. E ele já deu entrevista falando um monte de coisa que vai apertar o cinto. Com todo mundo, né? E sabe o que ele foi indicado agora? Ministro da Justiça. Do governo Lula. Ministro da Justiça. Esse Flávio Dino, deixa eu contar para vocês. Esse Flávio Dino comprou um monte de respiradores. Lá no estado dele, né? Se não me engano é Maranhão. Acho que é Maranhão mesmo. Se tiver errado, eu corrijo na escrita aqui no vídeo, tá bom? Então ele comprou um monte de respiradores, aonde não vendia respiradores, pagou os respiradores, olha só, pagou os respiradores com 150% a mais do valor, que é superfaturamento, e morreu 10 mil pessoas no estado dele de Covid. Por que morreu? Porque os respiradores não foram entregues, e ele já foi pago. Ninguém sabe onde é que estão os respiradores. Está igual no Amazonas lá que comprou o respirador na adega de vinho. A adega de vinho vendendo respirador. Então esse Flávio Dino, que será o ministro da Justiça, vocês imaginam como é que nós vamos passar? Como é que vai ser a situação do Brasil? E para terminar com tudo isso, vamos mostrar os traidores, as cobras, né? O presidente, que ainda é presidente até dia 31, colocou um tal de Mendonça, né, lá no Supremo, terrivelmente evangélico, um coitado, né, vamos dizer palavra de ofensa, mas é um coitado, né, também está comprado, vou colocando aqui na tela para vocês verem, está comprado, mas compradíssimo, por quê? Porque o Daniel Silveira, aquele deputado, que o nosso coleguinha lá, o amoroso Alexandre de Moraes, persegue, né, que é o Daniel Silveira, entrou com uma ação na PGR, na Procuradoria-Geral da República, né, acusando o senhor Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, de prevaricar, porque ele nunca pôs em pauta a situação desses ministros que estão fazendo o que quer no Brasil aí, né? Então ele nunca pôs em pauta, em votação, os pedidos de impeachment e de investigação dos ministros. Ele sempre negou. Então é complicada a situação. Então fica na paz, na graça aí, né? Fica na paz e na graça cada um de vocês, e depois eu volto aí para poder fazer mais aqui, para poder falar mais sobre esse dilema que nós podemos estar vivendo a partir do ano que vem. Tá bom? Deus abençoe vocês. Abraço do Tony Neto.